Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. E hoje eu tô aqui com a Graciele Azevedo, psiquiatra da infância, pesquisadora do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. Tudo bem, Grati? Tudo bem, e você? Tudo bem. E hoje nós vamos falar sobre uso de telas, epidemia de vício em telas que assola aí o mundo contemporâneo. Sabe que o brasileiro fica em média 4 horas em tela por dia, né? É bastante, né? Bastante. 4 horas. 4 horas. Imagina se fosse 4 horas dedicado a alguma coisa útil, hein? Pois é, nem sempre tela é inútil também, mas vamos conversar um pouquinho, né? Isso eu tô falando fora trabalho, né? Uhum. Fora eu tô falando para mídias sociais, o uso recreativo das telas. Acho que é uma ideia, assim, né, de pensar a respeito do uso de telas. Acho que a gente olha sempre para o negativo, e a gente vai falar muito de pontos negativos, né, aqui possivelmente, mas entender que, assim, a gente ainda sabe muito pouco e elas estão aqui para ficar, né? Então, dado que elas estão aqui para ficar, como é que a gente vai tentar usar elas de forma positiva e tentar mitigar o lado negativo que elas podem ter? Então, quais são os lados negativos, né, da tela? E como é que a gente vai tentar mitigar isso? E aí, é claro que sempre que a gente fala de telas, né, a gente se preocupa muito especificamente aí com crianças e adolescentes, né, e com essa exposição, quando fazer a exposição e quais são as melhores formas também de regular um pouquinho isso. Né? Então, acho que esses são aspectos que são muito importantes aí, né? Mas o primeiro ponto eu diria que é esse, é entender que, assim, as telas estão aqui para ficar, né? A não ser que a gente tenha uma enorme catástrofe mundial e a gente vai perder tudo que a gente tem, as telas chegaram e elas vão continuar existindo na nossa vida. A tecnologia faz parte da nossa vida, né? Então, buscar uma coisa de negação, né? De também, assim... Vamos todo mundo para a caverna. Não vai acontecer. Montar uma comunidade na caverna. Se for do seu feitio, tudo bem. Mas provavelmente o mundo não vai virar isso, né? Então, a gente precisa entender, né? O que tem na tela, por exemplo? Por que a gente fica tanto tempo em tela? Tá? Quais são pontos positivos da tela? Quais são pontos negativos da tela? Né? Como tudo na vida, é bem possível que tenha pontos positivos e pontos negativos. Por exemplo, ficar vendo Mente Zen na tela é um ponto positivo. Eu jurava que ia ser ficar vendo o jogo do Galo, entendeu? Assim, eu tinha certeza. Era assim, ia ser assistir o jogo do Galo. Na verdade, é uma ótima possibilidade. Mas assim... Aí já se torna poluição visual. Mas poder ver o seu time jogando, por exemplo, provavelmente é uma vantagem da tela, especialmente se você vai juntar alguns amigos ali para assistir, né? Assim, talvez seja uma vantagem, por exemplo. Né? Não, como é que tela vicia, né? Por exemplo, os thumbnails, né? Tipo, os chutes do Hulk, mas eles ficam cada vez mais potentes. Aí eu vou ter que assistir. Lá, é um videozinho de 20 minutos. Tô lá assistindo. Mas então, uma dos mecanismos, né, das telas aí de jogos, telas no geral, mídias sociais aí tudo, é essa ideia meio que de hit the jackpot ali. Então, é parecido com ir num caça-níquel, né? Assim, de... Caça-níquel. Que você vai ali nessa ideia de, assim... Por exemplo, você está passando pelo seu feed, pelos seus stories, pelos vídeos do YouTube, passou esse. Nossa, que vídeo legal! Esses gatinhos bonitinhos que me fizeram dar risadas. Aí depois vai lá, passa... Gatinho, você tá na década de 90, Graciele. Não, tem gente que gosta ainda de gatinho, ainda mais umas crianças, assim. Tá. Que eu tô na idade ainda das crianças, adolescentes. Tá. Mas aí você tá de novo, né? Aí passa um story, passa um vídeo, passa um short, passa um vídeo, passa um vídeo. Nossa, que legal esse vídeo, que coisa que... Não podia ter perdido isso daqui, sabe? Então, assim, essa recompensa ali, né? Aleatória, né? Que causa muita dependência aí. Né? Recompensa aleatória. Isso é muito curioso, porque não pode ser tudo que está no seu feed ser legal. Tem que ter umas... Também não pode ter muita coisa completamente nada a ver, mas tem que ter algumas coisas
que te estimula um pouco e, de repente, uma maravilhosa. E o algoritmo, o feed sabe disso, né? E aí ele faz esse esquema que é análogo a jogar no caça-níquel. Você vai lá, joga e você não vai ganhar. Uma hora você ganha e fala, uau. É uma frustração mínima do negocinho chato, então não é algo que te gera uma enorme frustração também, você não vai ficar vendo uma coisa que é horrível, eu odeio isso daqui. Então é uma frustração mínima, igual aquilo ali, você colocar uma moedinha, não ganhar, uma pequena frustração tolerável, e de repente, essa possibilidade de ganhar e de ver uma coisa super legal ali, né? E isso é um dos mecanismos ali de reforço, né, de recompensa, que mais causa ali alguma dependência mesmo. Né? Então, por exemplo, entender isso, né? Acho que faz parte do processo de entender e saber como lidar com as telas. Fora que a gente treina essas tecnologias para elas serem o mais estimulante pessoalmente para mim possível, né? Porque vai ficando muito personalizado ali, né? Então, realmente, a ideia é que aquilo lá foi feito para você. Eu entrei num caminho sem fundo, Diegão, não sei se você gosta de MMA, do Alex Poatan. Demais. Do Poatan, que eu não conhecia, eu tava velho, já tinha tempo que não acompanhava. Putz, agora eu não paro de ver vídeo do Poatan. que é um lutador de MMA, um cara que era espetacular no kickboxer. E aí um dos lutadores de MMA mais habilidosos é um cara que chama Adesanya. Ele era do kickboxing. E o Poatan tinha derrotado esse Adesanya 2 vezes no kickboxing. Só que agora o Adesanya era a estrela mundial e o Poatan tava lá, etilista, num bar, bebendo. E aí o Adesanya foi resgatar, falou dele, assim, e ele se animou, voltou para a carreira de luta. Enfim. E aí você chegou nisso e ficou. E aí tem algumas horas da minha vida gastas com Alex Poatan. Então, falando em algumas horas gastas, tá? E aí eu acho que é um desses pontos que é o que a gente deve pensar, assim, né? Então, quando a gente vai pensar na tela, e como eu falei, ela pode ter coisas positivas e é claro que assistir coisas legais também pode ser divertido, né? Mas é exatamente assim, quando você fala algumas horas gastas, eu acho que um dos pontos de entender o prejuízo que a tela pode trazer é assim... O que eu poderia estar fazendo nessas algumas horas gastas que eu não fiz? Porque não é só falar, a tela é ruim, né? Uma parte do motivo da tela ser ruim é que ela causa uma certa dependência, especialmente se você está nessa de ir passando por vídeos, por stories, pelo feed, por alguma coisa assim, esperando. Você muitas vezes não vai ver o tempo passar, você vai ficar um tempo grande naquilo, mas assim, o que eu poderia estar fazendo no lugar disso? Tá? Então, esse é um dos pontos que a tela traz prejuízo. Se a gente for pensar, por exemplo, desenvolvimento infantil, né, exposição a telas, e aí, especialmente na faixa etária de até 2 anos de idade, que a gente já sabe que a tela traz muitos prejuízos, tá? Sendo um dos principais ali no desenvolvimento de linguagem e um outro no desenvolvimento motor. Então, peraí. Então, a tela, antes dos 2 anos, traz prejuízo. Isso já está... Isso é um consenso. Tá? Antes dos 2 anos, tela traz prejuízos. Tá? Prejuízo de linguagem. Desenvolvimento de linguagem e desenvolvimento motor. E a ideia do desenvolvimento motor tem muita relação do que o que é que a criança não está fazendo se ela está passando muito tempo na tela. Entendi. Né? Que são os estímulos mais do desenvolvimento motor, da brincadeira, do estar correndo em algum lugar, né? Do estar subindo em alguma coisa, tá? Então, a ideia ali, né? Tanto a tela... de novo, não é que a tela faz a criança atrasar, mas assim, a falta da exposição da criança ao conversar com uma pessoa no mundo real é provavelmente o que faz essa criança ficar atrasada, tá? Porque o que ela ouve da tela não é a mesma coisa, assim. Né? Nada substitui a relação do mundo real, de estar com a sua mãe, conversando com você, falando sobre as coisas que vocês estão vendo juntos, com a emoção conectada naquilo, né? Então, tem muita relação com assim, olha, o que é que eu poderia estar fazendo no lugar da tela? Tá? Um outro aspecto, de novo, é assim, também quando a gente fala desse uso de tela excessivo, onde está o espaço para o tédio, para o ócio, né? E a importância do tédio e do ócio na imaginação e na criatividade, né? Não só de crianças, mas de adultos também, mas especialmente da criança, né? Porque nós buscamos muito as telas pelo tédio, tá? Assim, às vezes sem pensar, no automático, não tenho o que fazer,
o celular está do lado, eu vou pegar e vou olhar o celular, né? E aí a gente perde esse espaço ali, né? Que a gente fala do ócio criativo. Então, esse espaço de estar imaginando, pensando sobre coisas diferentes. E você vai mergulhar ali no uso de telas, que muitas vezes é isso. Você vai passar um tempo fazendo aquilo sem perceber ali o que está fazendo. Tem que ter uma certa tolerância ao tédio. Porque ele é importante, né? Não é só porque eu preciso treinar a tolerar o tédio, tá? É porque é nesses momentos ali de tédio, de ociosidade, que a gente tem espaço para imaginar coisas. Tá? Porque ou eu estou lá trabalhando, né? Estou lá numa sequência de coisas que eu tenho que fazer no meu trabalho, que eventualmente pode ou não incluir algo imaginativo e criativo, mas estou lá, né? Numa sequência de tarefas, eu cuido da casa, eu busco o filho, eu faço não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, na hora que eu paro, que eu posso pensar, sabe? De repente, ter aquela ideia, né? Vir coisas na minha mente, eu estou lá, pego meu celular e estou olhando sequências de vídeos, por exemplo. Tá? Alex Poitin, Hulk. Mais ou menos isso. Mente zen. Mas é mais Alex Poitin. É engraçado como é que, assim, questão de 2 dias, aí meu feed mudou totalmente, assim, totalmente. Aí é só Poitin. Muito engraçado. E às vezes... Eu tenho algumas informações, né? Pelo que eu me lembro, ele tem 1,93. O cara é gigante. E ele conseguia baixar o peso para 185 libras, que é 85 quilos, alguma coisa assim. Ele perdia... Entre a pesagem oficial de luta e a luta, ele conseguia ganhar 19 quilos. 19 quilos. Então, ele pesava com 83 para bater o peso, e aí, na luta, no dia seguinte, ele estava com 100. 102, 105. Uau, um dia. Uhum. Meio louco, né? Tudo doido. Faz a diferença. Então. E aí, aparentemente, você bate nele e você se nocauteia. Entendi. Sim. E aí um outro aspecto, talvez, desses vídeos, falando por experiência própria, né? Já que Dos nós vídeos somos do Poitin, casados, você fala? não sei se é deles, mas é que, assim, às vezes eles implicam em atrapalhar o sono, Tá. né? E aí é um dos outros aspectos nos quais a gente precisa se prevenir em relação ao uso de telas, que é a questão do sono, tá? Sem um sono de qualidade, a gente não funciona. E especialmente se a gente está falando de criança e adolescente, sem sono de qualidade, eles não aprendem, né? É com sono de qualidade que você fixa, que você reformula sua memória, né? Que você consegue não só prestar atenção direito no outro dia, mas depois reter direito aquela informação, né? O sono tem impacto no crescimento mesmo, né? Assim, altura, tá? Então, assim, o sono de qualidade, especialmente para crianças e adolescentes, mas claro que também para o adulto, né? É algo muito importante. E a gente minimiza, muitas vezes, o que a tela faz no nosso sono, né? Em que sentido, assim? Você fala assim, mas não importa, eu tô tão cansado que eu vou assistir um pouquinho de coisas aqui e eu vou dormir do mesmo jeito, né? Mas, às vezes, a qualidade desse sono, conseguir ou não atingir o sono REM pode ser impactado, tá? E até o tempo de iniciar o sono ali, aquela latência inicial de sono, a gente pode demorar mais, sim, né? Fica mais tempo ali assistindo tela e menos tempo dormindo. E não são coisas que dá pra gente corrigir depois, né? Eu não posso acordar a hora que eu quiser, tá? E mesmo se eu pudesse dormir muito fora de horário, também é ruim, né? Mas, então, eu acho que, assim, esses são alguns dos aspectos para a gente pensar, né? Quando a gente vai falar de uso de telas, acho que tem vários outros, mas acho que é esse, de pensar assim, o que eu poderia estar fazendo, né? No lugar disso, tá? Assim, se é algo que iria enriquecer mais a minha vida, e aí, especialmente a infância e adolescência, né? Isso é muito importante, tá? A importância, acho que, desse espaço para o tédio na nossa vida e a questão da qualidade do sono, né? Assim, que são coisas que talvez a gente pense pouco ali a respeito dessas coisas quando a gente está falando de tela, né? Fica só naquela coisa, então aí ela não pode nada de tela até 2 anos, e depois pode 1 hora de tela até 5 anos, depois pode 2, e aí depois começam umas recomendações de tem que individualizar e pensar em cada um, né? Mas acho que aí, assim, tem vários outros aspectos para a gente conversar, né? Sobre como traçar um plano de mídia familiar, né? Que é uma coisa que a Associação Americana de Pediatria ali orienta, que são mais reflexões a respeito desse processo.
plano de mídia familiar. É. Toda família devia ter um plano de mídia familiar. É, que vai muito além de Que só é do tipo assim, saber quantas horas vai assistir. para divulgar o seu perfil no Instagram, a família fazer um perfil no Instagram e divulgar. Quase isso. Não. Mais ou menos. Não é isso. Não é isso. A ideia é entender assim, O que é um plano de como mídia? é que é o uso das mídias no geral, de telas ali no geral, assim, como é que é o uso disso na minha casa. É muito doido, porque tá todo mundo viciado, né? E aí você vai restringindo a criança. Então, esse é um dos pontos, fica... tá? Que os pais devem liderar pelo exemplo, né? Então, algumas coisas desse plano, ele vai incluir a família inteira, né? Por exemplo, se eu vou pensar em locais da casa em que a gente não usa mídias, não usa telas, tá? Então, por exemplo, para dentro do quarto, ninguém vai com tela, tá? Ou horários do dia em que a gente não usa tela. Vixe, aí já gelou a espinha de todo mundo aqui, né? Não precisa ser esse, eu estou dizendo assim, Só um horários em exemplo. que a gente não usa tela. Então, hora de refeições, ninguém usa tela. Ninguém usa tela. Eu não posso falar assim para o meu filho, não use tela, e eu vou falar, não, mas eu estou usando aqui para o meu trabalho, né? É claro que vão ter Parafraseando o exceções. Gabriel Pensador, né? A hora da refeição é uma hora sagrada. Não conheço, mas então Não? Mas assim, é uma sugestão desse horário de refeição. 1 hora antes de dormir, ninguém usa tela. Tá? Você fala, não precisa ser, não vai entrar no quarto, mas 1 hora antes de dormir, ninguém usa tela, né? Então, você pode definir locais da casa em que são livres de tela e horários do dia em que são livres de tela. Entendi. Né? Dentro do carro dirigindo, não usamos tela, né? E por quê? Porque não adianta eu depois falar para o meu filho que acabou de tirar a carteira que ele não pode usar o celular dirigindo, se ele passou 18 anos da vida dele vendo a gente usar o celular dirigindo, né? Então, na hora que a gente vai falar dessa ideia de fazer esse planejamento, né? Uma das coisas é isso, né? Refletir sobre o nosso uso, né? E determinar regras que devem valer para a casa inteira também, em algumas situações. Tá? Não todas, porque nós temos idades diferentes, necessidades diferentes, né? E muitas vezes o trabalho invade o horário de em casa mesmo, mas algumas regras, elas devem ser compartilhadas, né? E aí, um outro aspecto que acho que a gente minimiza muito, especialmente com crianças pequenas, é assim... Até porque a gente faz muito de mexer na tela no automático, tá? Mas uma coisa que a gente já pode fazer desde pequena é verbalizar para a criança o que a gente está fazendo, tá? Olha, filho, então eu estou pegando aqui porque eu preciso responder agora uma coisa do meu trabalho, tá bom? Eu vou responder isso daqui e eu volto porque a gente estava fazendo, tá? Ou agora eu vou abrir meu computador porque eu preciso fazer a compra do supermercado do mês. Então, vamos aqui, vou fazer a compra e tá, depois a gente faz isso. Né? Mas a gente pode já começar conversando e verbalizando, né? Para a criança ter uma ideia, assim, de por que ela não está lá, peguei... E isso talvez nos force um pouco também a refletir de por que é que eu estou pegando, né? Então, se eu estou lá brincando com meu filho e, de repente, está assim, meu celular está perto, pego e vou abrir o Instagram, né? Vou pensar, opa, vou abrir o Instagram agora, calma aí. Né? Assim, por que eu estou pegando isso daqui? Se eu vou explicar para o meu filho por que eu estou fazendo isso. O método PQP. Uma das coisas pode ser esse método, né? Expandir ele para as outras coisas mesmo, www. Que é... Né? Como é que é o método? What for, né? Para quê. Para que eu estou pegando? Why now, porque agora. E what else. O que mais eu poderia estar fazendo nesse momento. Né? Para que eu estou mexendo? Por que agora? Porque eu preciso urgentemente ver o vídeo do Poitin. Então, exatamente, muitas vezes Como é que ele nocauteou a Desânia 2 anos atrás. Muitas vezes é isso mesmo. E aí, assim, dentro dessa ideia, você está vendo tantos vídeos disso, né? A gente pode falar, talvez, do equilíbrio, que é assim, tá? Quais são as atividades sem tela que eu faço? Né? Vamos pensar, então, o que a gente faz sem tela no dia a dia, né? Eu faço algum exercício físico, né? Tô falando de lutador de boxe aí, né? Mas então, eu faço algum exercício físico, tá? Eu tenho momentos de conexão com a minha comunidade, eu participo de alguma coisa comunitária. Se brincar, o tempo que eu gastei vendo os vídeos já dava para eu lutar MMA, né? Não tenho certeza, mas melhor condicionamento físico, acho que sim. Tá.
Mas acho que a ideia é essa, de pensar assim, então, um dos pontos a se pensar no plano familiar é o ponto do equilíbrio. Tá? Por quê? Porque muitas vezes, vivendo numa cidade como São Paulo, na correria, dentro de um apartamento, né? Você vai falar assim, tá, mas aí o que eu vou fazer, então? Né? Assim, a tela é muito simples, a gente mexe até no elevador, entendeu? Porque você não tem mais aquela coisa de entrar no elevador e olhar para o vizinho. Ficar sem graça ali, né? E olha para sua tela e tá lá. Sala de espera de alguma coisa. Não tem mais aquela cultura, né? Tem revistas na sala de espera, você vai ficar vendo. Não, tá todo mundo no seu celular ali, no seu... Esse é um ganho, né? Aquelas revistas velhas de sala de espera. Pode ser um ganho, é verdade, tá? Mas, por outro lado, também perde-se aquela coisa de você estar lá e conversar com a pessoa do lado, né? Mas acho que essa ideia de pensar assim, um dos pontos a se pensar é a questão do equilíbrio, tá? Porque, de novo, não é demonizar as telas, elas vão ter pontos positivos também. Mas eu preciso pensar a respeito do uso, eu preciso pensar a respeito desse equilíbrio, né? Então, muitas vezes, aí, quando eu estou conversando sobre isso com as famílias, né, no consultório ali, né, que está preocupada com os adolescentes, eu falo, tá bom. Então, se você for optar por tirar a tela, eu acho saudável reduzir o tempo de tela, talvez, restringir um pouco, ver qual o tempo que vai usar, o que pode usar. O que você espera que ele faça nisso, tá? E é lógico que parte desse tempo pode ser o tédio para ele pensar no que vai fazer mesmo. Eu não preciso dar tudo pronto, né? Mas eu também não posso pensar que eu vou falar assim, então eu vou pegar um adolescente, vou deixar ele, sei lá, 6, 7 horas fechado dentro do apartamento e ele vai fazer o quê? Né? Então, a gente precisa pensar, e muitas vezes pensar em família, inclusive, né? Então, assim, dá para eu ter um tempo de tela, um tempo livre de tela, que vai ser um horário de um jogo em família também? Tá? Adolescentes não vão querer muito jogar com a família, mas antes disso você consegue, né? Ou talvez consiga na adolescência também, tá? O mesmo que vai ter algum tempo de tela. Aí vamos começar, por exemplo, no videogame, né? Que muitas famílias conhecem. Meu filho não vai ter videogame, tá? Mas aí ele passa horas jogando um joguinho no celular, ou no tablet, ou no computador, tá? Mas não vai ter videogame, né? Essa já foi. Então, assim, meu filho não vai ter videogame, tá? De novo, a gente precisa fazer uma reflexão mais ativa, assim. Quais são os prós e os contras de se pensar num videogame? Então, se a gente for comparar jogar num videogame versus jogar no celular, eu tenho muito mais controle sobre jogar no videogame. Por exemplo, o videogame pode ficar numa área comum da casa, né? Fica na sala e só joga na sala. Você não vai entrar pro seu quarto jogando videogame, tá? E aí, uma outra coisa, né, que às vezes a gente não faz também, é assim, jogar junto. Vamos jogar videogame? Então, vamos jogar junto. Deixa eu aprender sobre esse jogo. E aí, enquanto eu estou jogando junto com meu filho, com a minha filha... Uma estratégia para desinteressar o adolescente jogar jogo. Mas assim, não precisa ser todos os jogos que ele vai jogar sempre. Mas assim, a gente precisa conhecer, tá? Então, assim, esse é uma outra coisa, né? Se seu filho está assistindo uma série, se ele está jogando um jogo... Assista um pouco da série, jogue um pouco do jogo para você entender como é que funciona, você entender o que aparece lá. Se você joga junto, assiste junto, você consegue comentar, você consegue falar a respeito, né? Do tipo, nossa, essa cena foi meio assustadora aí que apareceu, né? Nossa, esse jogo é até violento, né? Assim, né? Nossa, me senti meio mal aqui jogando isso, tá? Então, você consegue fazer pontuações, né, a respeito. Então, acho que um dos pontos é esse. Né? Na hora de pensar nesse uso, né, de também ter momentos de uso comum ali da família. Né? Até quando foi possível, porque eu entendo que realmente em alguns momentos da adolescência pode ser que ele não queira. Tá? Por outro lado, já tem uma cultura, ele pode querer assistir as coisas dele, ter a privacidade dele em algumas coisas, mas se já tem uma cultura, já cultivou aquilo na família... Porque, de novo, se a gente fica só na proibição, tá? Não pode ver tela, não pode ver tela. E aí eu invento 1 milhão de atividades para o meu filho, enquanto ele está fazendo várias atividades, eu tô lá na minha tela, né? Fazendo tudo que eu quero na minha tela, e meu filho fazendo 10 mil atividades, e a gente nem tem um momento de conexão, porque não pode ver tela. Então, uma vez por semana dá para ver um filme em família, né? E já vou criando essa conexão ali, tá? E aí, acho que um outro aspecto, né, é abrir espaço para conversar sobre, tá? Então, de novo, eu falei, a gente pode começar já falando, olha, agora eu vou trabalhar, agora eu preciso fazer tal coisa, agora eu peguei o celular para fazer isso, então já estou narrando. E eu também posso usar alguns momentos juntos para a gente falar assim, nossa, hoje eu vi uma coisa no celular que me deixou tão para baixo, né? Eu vi um vídeo falando de um menino que sofria bullying,
né? E que eu fiquei super mal, assim, de pensar que isso acontece para as pessoas, né? Por quê? Porque eu tô trazendo para eles que, assim, olha, às vezes você vai entrar em contato com coisas no mundo virtual que não vão te fazer bem, tá? Como é que você lida com isso, né? E também vou falar assim, nossa, eu vi o vídeo de gatinhos, tá? Eu nem gosto de vídeo de gatinhos, mas só porque é um exemplo fácil. Eu vi o vídeo de gatinhos e fiquei tão feliz, foi um negócio tão legal, e aí eu fiquei pensando, né? Mas assim, traga a conversa, tá? Assim, olha, você usou algum tipo de mídia hoje na sua escola, assim, né? Como é que foi? O que vocês fizeram? Tá? Você viu alguma coisa violenta? Você já viu alguma coisa violenta, assim, na mídia que te assustou? Né? Você está em algum grupo? Tem alguma coisa que as pessoas falam coisas que você não acha legal, que não são legais, tá? Mas a gente precisa falar a respeito disso, porque o que acontece, assim, né? A nossa geração, né? A gente ainda viveu um período ali sem telas, né? Mas quando as telas entraram, a gente não recebeu nenhuma educação a respeito disso, pelo menos. Não sei se você recebeu, mas eu não recebi, né? Tanto que esses dias eu estava vendo alguém fazendo um comentário em alguma dessas notícias lá e falando, né, quando começou aqueles ICQ, sei lá, algumas coisas ali de conversa ali, o tanto de menino de 12, 13, 14 anos que entrava lá e mentia a idade, devia estar conversando, sei lá, com o quê, se era pedófilo ou o que era, mas, assim, era muito comum e ninguém foi educado para isso, né? E aí o ponto é assim, será que os nossos filhos estão sendo educados para isso? Para além da proibição, para além da coisa do colocar alguns tipos de medos ali na cabeça, né? Será que eles estão sendo educados? Né? Será que eles estão sendo educados para pensar sobre gentileza no mundo digital? A gente conversa com eles sobre isso? De falar assim, olha, quando a gente está no mundo digital, é muito fácil a gente falar coisas que talvez a gente não falasse na cara da pessoa no mundo real, né? E assim, se a gente vir algo desse acontecendo, tá? Se policie, se você conhecer, converse com a pessoa, tome alguma atitude, não faça esse tipo de coisa, né? Mas a gente precisa conversar sobre isso, tá? Então, essa é uma das coisas, assim, como é que é o comportamento no mundo digital, tá? Assim, que tipo de coisa? Se você vai mandar uma foto para alguém, é uma foto que você não tem problema nenhum se todas as pessoas virem essa foto? Porque a partir do momento que eu mandei para alguém, o que eu coloquei lá, eu perdi o controle, tá? Ai, mas o meu Instagram, ele é privado, só tem meus amigos. Tudo bem, seu amigo pode tirar um print e pode mandar para alguém, né? Então, assim, quando você coloca algo lá, seja um comentário, seja uma foto, o que quer que seja, é algo que você está pronto para o mundo inteiro poder ver? Né? Então, assim, são temas, então, por isso que eu estou dizendo que pensar sobre isso vai muito além do que, talvez, pensar nos horários, tá? Proibir tal coisas, né? Inclui também a gente conversar a respeito de determinadas coisas, tá? Então, você já tem, né, em alguns países subdesenvolvidos, os países desenvolvidos ali, planejamentos, né, que até dentro da escola, para esse educação sobre a mídia digital, né? Então, a gente precisa pensar a respeito disso, até para eu saber usar, né, de uma forma não só legal, mas assim, que possa ser proveitosa para mim. Então, em que momento a gente vai trabalhar com a criança, ensinar ela a editar um vídeo? Né? Assim, coisa que a gente não aprendeu, talvez a gente não foi ensinado ali na nossa época. Mas em algum momento a gente ensina, então, para ela como editar um vídeo, né? Para postar ali na mídia social, vai fazer os cortes, né? Como produzir uma pequena animaçãozinha, tá? Assim, o mundo digital, é o que eu falei, ele chegou, né? A não ser que exista uma grande catástrofe, ele vai continuar aí, tá? E a gente também só ficar morrendo de medo e se afastar totalmente, né? Não vai funcionar, tá? Porque é isso, porque essas crianças, esses adolescentes, eles vão estar imersos nesse mundo digital. Então, vamos conversar sobre filtros no Instagram, né? O que são esses filtros do Instagram, né? Como que eles modificam a aparência de alguém, tá? Eu acho que trazer um ponto ali, por exemplo, especialmente quando a gente está falando dessas mídias sociais, né? Em que tem muita questão da imagem ali, né? A respeito, né? Que é de falar assim, olha, quando você está olhando para uma mídia digital, você está comparando, muitas vezes, o seu interior com o exterior de alguém.
né? Então, eu estou comparando como eu me sinto triste aqui, nesse momento, com o exterior de alguém. Ou seja, com uma foto que a pessoa postou no Instagram, em que ela pode parecer super feliz, né? Então, assim, às vezes a gente não consegue dissociar disso, mas a gente precisa conversar a respeito. Olha, não compare o seu interior com esse exterior de outra pessoa, né? Então, acho que assim, são muitos pontos que a gente precisa pensar na hora de fazer esse planejamento, tá? Que vai desde pensar em equilíbrio, conversar sobre o equilíbrio e ter equilíbrio nas nossas vidas, né? Para liderar pelo exemplo, tá? Pensar a respeito do comportamento no mundo digital, então, da gentileza no mundo digital, de como a gente se comporta, de segurança e de privacidade no mundo digital, que é se eu vou me expor, o quanto eu vou me expor, o que eu estou, né, tranquilo em saber que qualquer um pode ver aquilo, uma vez que eu coloquei isso lá. Então, vai desde uma foto no Instagram até um comentário num grupo da escola do WhatsApp, tá? Que pode ser printado. E aí eu falei mal de alguém, aí printou e mandou para a pessoa, né? Então, assim, se a gente não falar, isso não é intuitivo, né? Se a gente não conversar a respeito disso com crianças e adolescentes, eles não vão saber, eles não vão estar informados, tá? Lógico que alguma outra coisa eles já têm malícia para entender, mas eu não posso partir da premissa de que eles sabem sobre tudo isso que a gente está falando, né? De quais são os impactos disso, tá? De conversar a respeito, tipo, olha, o sono é muito importante, né? O estudo é importante, tá? Então, assim, uma regra daqui de casa vai ser que, assim, as mídias, as telas, elas não podem interferir nas nossas atividades e na nossa alimentação. Então, não é ok eu levar o celular para a escola e ficar mexendo no celular durante a aula, tá? Não é ok eu ficar mexendo no celular durante a refeição, né? Então, a gente pode pensar em umas regras em famílias, mas são todas as regras que devem ser, né, conversadas, explicadas e, de novo, né, liderar pelo exemplo. A gente precisa entender que as crianças e os adolescentes, eles vão aprender, talvez muito mais, né, pelo que eles veem, pelas nossas atitudes, do que o que eles vão ouvir a gente falar, né? E aí, quando vai chegando na adolescência, eles vão jogar na nossa cara mesmo, né? Assim, olha, como é que você vai me pedir isso se você faz isso, isso e isso, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nessa coisa de liderar, por exemplo, desde muito cedo, e depois ir tendo essas conversas e também pensando nessa educação do lado positivo. Olha, qual é a parte legal disso daqui, né? O que eu posso fazer de legal? Tá, se eu ensino uma criança, não precisa ser tão pequena, né? Mas também não precisa ser adolescente só. A editar um vídeo, a fazer um videozinho, que seja na escola, um programa da escola, que ela vai fazer um vídeo, e ela entende o processo de edição um pouco, ela também vai entender que alguns vídeos e vários vídeos que ela assiste são editados de alguma forma, né? E qual que é o impacto dessa edição ali, né? A mesma coisa os filtros de Instagram, né? Então, eu acho que, assim, são alguns dos aspectos aí que a gente precisa levantar e trazer para além de pensar. Então, meu filho vai ter um telefone ou não vai ter um telefone? Deixa eu pensar um pouquinho, né? Por que ele precisa de um telefone nessa idade? Porque todo mundo tem na escola, né? E aí, agora vem essa onda aí das escolas. Tem escolas que estão banindo, né? Inclusive, através de leis, ali, é banido o uso de celular na escola. Né? Se a criança chegar, ela vai deixar em algum lugar e depois ela pega no final da aula para se comunicar, né? E aí essa ideia, né, de pensar ali, tá, mas seu filho vai ter um celular, por que ele vai ter um celular? Tá? Acho que ainda existe aqueles celulares antigos, né, que não tem mídias, não tem. Então, se é só para se comunicar, então eu vou conversar com ele, vou explicar que, olha, então tá, mas vai ser um celular de tal tipo, que é só para você me mandar mensagem e a gente se comunicar. Tá? Eu quero fazer uma videochamada. Super legal fazer videochamada. A gente pode usar o computador, a gente pode usar um tablet, precisa ser o celular, né? Mas é ir tentando identificar, assim, o motivo, se eu conheço meu filho, né? Por que eu acho que ele está pronto, que tipo de dispositivo que eu vou expor, em que condições que ele vai poder usar isso, tá? Que são todas coisas que vão ter que ser definidas ali pelos pais, né? De certa forma. Uau! Desafio, hein, Grati? São muitos desafios, mas eu acho que... Especialmente levando em conta que a população brasileira, em média, está viciada em telas. Sim, e aí é isso, assim...
a gente não clinicamente faz a reflexão, viciado em né? telas. A gente não faz a reflexão a respeito, tá? Porque parte do uso positivo da tela é pensar assim, tá? Quais são os conteúdos que eu vou escolher, então? Tá? Se é legal, né? Se tem coisas positivas aqui, o que eu vou escolher assistir? O que eu vou escolher ouvir? Né? Então, de novo, é pensar a respeito, é não ficar no automático, tá? É não ficar no automático do algoritmo te dando várias sugestões ali que você vai seguindo, por exemplo. É pensar um pouco a respeito, tá? Tipo, tá, eu quero mesmo ver isso? Isso aqui me traz alguma coisa, tá? Ou é uma coisa, tipo, naquela gratificação de, nossa, aí de repente eu vejo um vídeo que foi uma manobra super, sei lá, que aí foi uma luta excepcional e que foi assim. E aí eu fico 1 hora para ver 20 minutos, 10 minutos desse vídeo. Então, foi 1 hora ali de tela. Ou que seja menos, né? 20 minutos para 5 minutos. Né? 20 minutos de chato. E um negócio que eu falo, putz, essa luta aqui foi excepcional. Né? Eu não podia ter perdido essa luta na minha vida. Tá? Mas aí foram o quê? 20 minutos de uma coisa que eu podia ter perdido para 5 minutos de uma coisa excepcional. Né? Então, eu acho que é esse pensar um pouquinho, assim, sabe? De escolher o que eu vou ver, né? O PQP, para quê? Para quê? Por que agora? E o que mais eu poderia estar fazendo? Isso aí é super legal. E é isso, mas aí na hora de entrar também, né? De escolher assistir, pensar a respeito do que é que eu vou ver mesmo. Né? Assim, escolher um conteúdo, pensar a respeito, tá? Isso vale, por exemplo, eu gosto muito de séries e filmes, sempre gostei, tá? Mas sou da época de que eu ia na locadora, né? Alugar filme na locadora, levava para casa, tinha que devolver a fita rebobinada no outro dia, né? Tinha algumas limitações ali do tanto de coisas que você podia ver e do tanto de coisas que tinham disponíveis para assistir, né? Então, como é uma coisa que eu realmente sempre gosto e gostei muito, e hoje em dia tem muita coisa, o que acontece? Aí você acaba lá com 6 aplicativos de streaming. E aí você começa naquela, passa aqui, não achei nada, passa aqui, não tem nada. Aí vou para outra aqui. Ah, nossa, esse aqui parece muito legal, tava esperando sair esse filme. Mas às vezes a gente fica 15, 20 minutos procurando o que assistir. Né? Então, assim, se eu tô passando 15, 20 minutos procurando o que assistir, será que eu precisava mesmo assistir alguma coisa? Né? Porque é diferente de falar, eu adoro filme, adoro não sei o quê, então eu estou envolvida, aí eu vi os que foram indicados ao Oscar, que é o que acontecia comigo, talvez antes dos streams, de tudo isso, né? Nossa, a lista dos filmes indicados ao Oscar, então esses aqui estão na minha lista. Eu tinha uma lista de filmes, entendeu? Que eu queria ver. E aí eu ia lá na locadora e eu falava, não, bom, eu quero ver esse filme, esse chegou agora, é esse aqui que eu vou ver. Agora não, agora é a coisa, eu preciso assistir alguma coisa nesse momento. Então, deixa eu ir lá achar o que eu vou assistir. Né? E aí fica 15, 20 minutos, às vezes sai de um aplicativo, vai para o outro, vai para esse, vai para aquele, e de repente está assistindo uma coisa que foi até legal, mas que assim, precisava. Né? Para quê? Para quê? E é isso, assim, de novo, é aquela ideia, né, do caça-níquel mesmo. Você fica 15, 20 minutos e de repente encontrei esse negócio aqui legal. Tá, não é hoje, talvez seja amanhã, aí apareceu uma série nova, nossa, que série legal. Né? Mas nessa necessidade de preencher o tempo, de alguma forma. Né? Então, eu acho que são todos os aspectos ali que a gente precisa, talvez, refletir no nosso dia a dia, para também, se a gente está pensando, né, em filhos, pensar, assim, como é que eu vou contextualizar esse uso aqui para ele? Como é que eu vou fazer isso de uma maneira saudável, tá? Como é que a gente chega nesse ponto de entender bem os malefícios e conseguir aproveitar coisas boas daquilo? Né? Não é fácil, mas é uma tarefa urgente para todo mundo. A gente nem falou, mas tem esses impactos na saúde mental mesmo das pessoas, né? Voltando, porque a gente já tinha conversado de felicidade, né? Num outro episódio aí. Mas, assim, tempo passado em mídias sociais está muito relacionado à infelicidade, né? A um mal-estar ali subjetivo, né? O oposto do que a gente gostaria versus tempo de conexão social ali, né? A gente se compara, a gente não escolhe com quem a gente se compara, né? Então, eu posso ter ilusão, né? De achar que eu vou ver o fulano e falar, não, mas esse fulano aqui, ele
é milionário, bilionário, isso aqui é raríssimo as pessoas. Não vou me comparar com ele, não vou me comparar com o carro que ele tem, com a casa que ele tem, com as viagens que ele faz, né? Com a família dele, né? Mas a gente não consegue escolher essas coisas. Então, a gente está sempre se comparando e, às vezes, essa comparação é muito negativa. Né? Eu acho que um caminho fundamental para o bem-estar contemporâneo é essa reflexão profunda e uma disposição para mudar esse jogo, né? Isso a gente está pensando em crianças e adolescentes, pensar na educação, uma educação digital. Sim. Né? Porque é isso, nós não tivemos esse processo, então nós vamos ter que refletir, procurar e nos educarmos, mas a gente pode pensar para essas próximas gerações, né, que eles deveriam já ter um preparo maior, tá? E aí, inclusive, essas discussões ali da OECD, aquelas discussões de países desenvolvidos ali, né, dessas organizações, é também assim, a gente precisa até reduzir o gap, a disparidade no acesso, né? Porque ter acesso também, né? Então, vamos pensar na época da pandemia aí, né? Que falou assim, vamos para aula online, para não sei o quê. E ficou naquela, tipo, nossa, e o tanto de brasileiro que não tem internet? Né? E o tanto de brasileiro que não tem um tablet, não tem um computador, né? Ou se tem um celular, é um celular que não vai conseguir, é um celular que a família compartilha, né? Então, acho que faz parte, inclusive, desse processo a gente pensar que essa disparidade de acesso também às coisas digitais é ruim. Porque é muito, às vezes, cômodo para a gente, né? Pensando ali na nossa classe social e ver esse lado de como é que eu controlo, como é que eu faço, não sei o que, e demonizar, mas pensar assim, as pessoas que não têm acesso, né? É uma disparidade ali que, em termos até do futuro para essas pessoas, entendeu? Tipo, saber usar bem, saber para que usar, tá? Porque, assim, quando chegou a televisão, né? Com todos os malefícios que também ela pode trazer e tudo, mas a televisão foi meio um boom, né? Porque a informação chegava para mais gente, tá? As pessoas tinham acesso a mais coisas ali na televisão. E a televisão, ela não é tão usuário dependente, né? É claro que eu posso escolher o canal que eu vou colocar, tá? Mas é isso, tá? O mundo digital, a internet, ela é usuário dependente, tá? Em que sentido? Uma coisa é eu conseguir abrir um Instagram, ou abrir o WhatsApp e ver o status do WhatsApp, ou abrir um Instagram e ficar vendo stories do Instagram ali, ou qualquer mídia que seja. A outra coisa é eu conseguir ser ativo nisso. Tá? Eu consigo produzir conteúdo para isso? Eu tenho interesse em fazer, mas eu consigo produzir, tá? Eu consigo usar, né, um navegador para fazer uma pesquisa sobre algo que eu quero, né? Porque por isso que eu falei que esse tempo ali que a gente passa, né, em mundo digital, ele também pode ser proveitoso, porque eu posso estar aprendendo sobre alguma coisa. Sim. Por mais que não seja só o trabalho, é um extra, eu posso estar lendo uma reportagem que eu achei legal, tá? E aí, falando de reportagem, tá? E pensando nas fake news, né? Em tudo isso, que também envolve o mundo digital, e talvez mais para os adultos, mas também para adolescentes, né? É assim, eu sei pesquisar, se chegar para mim uma mensagem no meu WhatsApp ali, né? Com uma notícia, eu sei ir atrás, eu vou no Google, eu pesquiso outras fontes, eu sei ter esse olhar crítico sobre isso, né? Então, nesse sentido, a internet e as mídias, elas são muito mais usuários dependentes, né? Eu preciso saber utilizar aquilo lá. Senão, eu vou para o tipo de consumo, que é o pior tipo de consumo, que é o consumo passivo, né? Uma coisa mais ativa, o uso ativo, né? Talvez não seja tão ruim, pelo que os estudos mostram, não seja tão ruim. Talvez não, ele não é tão ruim quanto o passivo. Não estou dizendo que ele é bom ficar 4, 5 horas na internet o tempo todo, mas o uso mais ativo, né, ele é com certeza melhor do que esse consumo passivo. Tá? Do que só o que está no feed. Do que só o que está no feed. É isso, tipo, feed. Tá bom. Imagina, eu vejo uma coisa, aí me faz pensar sobre isso, aí eu vou lá, eu pesquiso no Google, eu ato outra coisa, eu vou ver. Então, assim... ou que os jovens usam muito, né? Então, eu costumo falar muito isso para as famílias também de adolescentes. Olha, veja porque ele está usando, né? Às vezes, ele está usando muito chat, né? Mesmo no jogo, eles ficam conversando, ele está jogando com os amigos da escola, né? Esse é um uso muito mais interessante do que se ele estiver lá,
né? Ou jogando sozinho o tempo inteiro, ou só assistindo um punhado de série e não conversando com ninguém. Tá? Então, a gente precisa pensar nisso também, né? A respeito dos nossos filhos, que o mundo digital é uma das formas com que eles se conectam hoje em dia. Então, não dá só para proibir tudo sem pensar a respeito disso também, né? Mas acho que quando a gente fala dessa disparidade de acesso, é que assim, as pessoas precisam ser educadas para o mundo digital, até para elas saberem usar de um jeito que para elas é proveitoso. Então, se no futuro eu vou ser uma pessoa que vai produzir conteúdo digital e vou viver disso, eu preciso aprender isso de alguma forma. Eu preciso pensar sobre essa possibilidade, eu preciso saber fazer. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, essa questão da disparidade do acesso, porque senão fica uma discussão. Tem um monte de benefícios e a gente não leva em conta essa questão do acesso a essa tecnologia, né? Isso é discutido em documentos internacionais também, de falar isso. Falar assim, olha, a gente precisa diminuir essa disparidade de acesso também, né? Mas tá bom, Gatti, adorei. A gente tá no final do horário. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Plano de mídia. Muito bom. Gostou, Diegão? Bom, pessoal, com isso a gente encerra mais um episódio do Mente Zen e a gente se vê no próximo vídeo.